Olá, hoje nós estamos aqui para falar de geopolítica mundial e para falar do mundo pós-Trump. Nós acabamos de passar por uma eleição dos Estados Unidos que indiretamente nos afeta, ou melhor, afeta o mundo todo, porque é uma questão de geopolítica. Eu trouxe aqui a pessoa mais bem preparada no Brasil, neste momento, um sociólogo, que eu suponho ser historiador também, que pode fazer uma resenha para nós, falando dos conflitos, de todas as ligações, de tudo que vai acontecer no mundo pós-Trump, depois dessa ideia do que era o Trump, né? Mas que ideia que vem agora? O que vai acontecer agora no mundo sob influência de um país que tem hegemonia, que tem capacidade financeira, que tem capacidade militar? O que será que vai acontecer? E nós vamos falar de outros conflitos também. Eu trouxe aqui para falar com vocês. Lejane, ele vai se apresentar em 2 segundos. Muito obrigado, José Roberto, e os que assistem o seu canal aí valoroso, que presta relevantes serviços aí para esse público que gradativamente está abandonando a TV aberta e a TV paga, inclusive, né? Exato. Eu não assisto TV paga de uma vez, mas só assisto TV de YouTube, né? Então, eu quero também. parabenizar o seu trabalho. Eu sou sociólogo formado há 40 anos, né? Autor de 13 livros, a pilha aqui está crescendo. Até dezembro eu publico mais 2. Tudo, a maioria na parte de geopolítica, política internacional, né? Certo. Gosto muito disso. Eu frequento bancos escolares entre graduação, pós-graduação, mestrado, especialização há 45 anos, né? Então, desde a minha juventude, eu sempre tive uma ligação muito forte com a questão internacional, né? Primeiro como internacionalista, né? Como um jovem que defendia um mundo melhor, etc. Continuo defendendo, né? Um mundo mais justo, né? Mais igualitário, né? E apoiamos vários movimentos no mundo de libertação, né? Você veja que o caso de Angola e Moçambique, né? O Brasil, que era na época presidido pelo general Geisel, foi o primeiro que reconheceu, né? Angola e Moçambique, antes dos Estados Unidos, né? Então, nós também saudamos lá aquele movimento, a Revolução dos Cravos em Portugal. Então, eu começo a minha militância em 73, 74, em 75, ela se intensifica, né? Hoje eu sou um professor universitário aposentado, Sociologia e Ciência Política, lecionei 25 anos, dei aula também para o ensino médio, pouco tempo, mas dei. E eu me apresento hoje, professor sempre, né? Sociólogo sempre, mas minha função hoje é analista internacional, né? Não é uma profissão reconhecida, mas eu sou sempre chamado. Semana passada eu fiz 10 programas ao vivo, né? 5 eu tenho fixo toda semana e 5 extraordinários. Esta Todos semana... no YouTube. Todos tudo no YouTube. pelo YouTube. Essa semana, as redes de televisões por aí não chamam uma pessoa que tem esse perfil mais crítico que eu tenho, né? Essa semana deve bater em 10 também, novamente, né? 5 extras, né? Eu fico muito contente, por isso que eu agradeço o seu convite e estou à disposição para o que eu puder esclarecer, falar, responder dúvida, estou à disposição. Tá. Olha, o que eu pretendo aqui, se é que eu posso ter uma pretensão, é que o nosso professor aqui, internacionalista, nos dê uma aula de fatos e eventos para a gente fugir das fake news, de um lado ou de outro, né? Quais são os fatos que estão acontecendo? Porque é assim que nós raciocinamos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu bebo dessa cultura, e há muito tempo, eu me apresentei há poucos dias para ele, mas eu o acompanho há muito tempo, quase a maior parte desses 5 programas que ele, exceto um que eu não me lembro de ter visto, mas eu sempre vejo. Às vezes não vejo completamente, eu sei mais ou menos o que ele vai falar, que fico muito interessado, porque cada vez que ele fala, ele coloca mais fatos novos, porque a dinâmica do mundo hoje em dia é em segundos. Com essa questão da internet, você tem respostas muito rápidas. Você vê, por exemplo, que aconteceu aquela quase guerra lá, que o Trump tomou uma decisão, que eu duvido que tenha sido ele, de matar aquele cara lá dentro do Iraque, que era o iraniano. Aquilo ali poderia ter sido um barril de pólvora, ter explodido aquilo ali, tudo
morreu, não se fala mais nisso, a coisa foi muito rápida. Por quê? Porque as forças de contenção sabem que você não pode explodir tudo, senão o dinheiro não entra, né? As guerras hoje em dia elas não podem ser factuais porque elas são muito destrutivas. Então elas têm que ser locais e pequenas, porque elas servem só para abalar as estruturas. Isso não é à toa, gente. Isso tem um sentido. Bom, eu gostaria de começar falando aí na sua aula, para nosso público aqui, era pós-Trump. Tá? O que nós podemos esperar agora desse atual presidente dos Estados Unidos, que dia 20 de janeiro vai tomar posse? Eu já vou adiantando aqui que o Fantástico fez no domingo próximo passado, ele fez uma imagem de um estadista. O Joe Biden não é um estadista. Pode ser que ele se torne, mas ele não tem esse escopo. Talvez o Carter tenha sido um estadista, que ele estaria mais ou menos na linha do Carter, mas ele, pelo menos até agora, ele não foi e não é um estadista. E ele era vice-presidente do Barack Obama. E ele teve a ver alguma coisa com os acontecimentos de junho de 2013 para cá. Mas vamos falar, primeiro, da expectativa da era pós-Trump e do Joe Biden. Que o nosso professor qual a aula que o professor pode nos dar? Olha, eu estou bastante afiado, como se diz popularmente, né? Porque além de estudar os Estados Unidos há muitos e muitos anos, eu acompanho a política dos Estados Unidos exatamente desde 75, né? Quando o Nixon tinha renunciado, né? O Gerald Ford assumiu a presidência, né? Republicano, tentou a reeleição e perdeu para o Carter no ano seguinte, em 76, né? Então, eu acompanho em loco, né, detalhes, etc. Agora, por dever, eu me considero um historiador amador, né? Minha formação não é em história, mas todos nós somos um pouquinho de economistas, historiadores, filósofos. Eu estou tudo misturado nisso, né? Eu acompanho profundamente os Estados Unidos desde Roosevelt, 1932. Né? Ele é eleito naquele período pós-profunda depressão nos Estados Unidos, talvez o presidente estadunidense mais keynesiano que nós podemos ter. Eu tenho a impressão que o Biden poderá ultrapassá-lo nessa concepção keynesiana, ou seja, que o Estado tem um grande papel a desempenhar. Né? Não vai mudar o sistema capitalista, mas é o chamado welfare state, né? É o estado de bem-estar que ele se fortalece a partir do Roosevelt e depois da Segunda Guerra, em 45, com o chamado Plano Marshall, né, que é a reconstrução da Europa, e que projetou nomes famosos, né, da social-democracia alemã, como Willy Brandt, né, como Konrad Adenauer, entre outros. Né? Então, eu tenho que estudar isso, né, esse em detalhes, assim, quem era o vice deles, o período que eles governaram, isso aí eu sei quase de cabeça, são 15 presidentes. Agora, nós temos que falar hoje deste... Eu estou usando o termo mundo pós-Trump, mas não quero criar ilusão aqui para ninguém, e estou produzindo, no dia de hoje, estou escrevendo um ensaio, né, sobre esse mundo que eu vislumbro. Né? Ele deve ficar aí com umas 10 páginas. Né? Eu vou antecipar para os seus ouvintes aqui vários pontos desse trabalho, né, que está ainda na terça parte, não concluí. Nós temos que, quando eu falo mundo pós-Trump, não vai haver um cavalo de pau na política internacional, mundial. Por quê? Porque as coisas não acontecem na forma de cavalo de pau na política mundial. Né? Porque estão envolvidos, isso envolve um planeta de 7 bilhões de pessoas, né? Com mais de 200 países, apesar de na ONU só ter 193, né? Os 194 que era para ser a Palestina não foi admitido, e mexe com a economia, mexe com o sistema, mexe com riquezas, mexe com propriedades. Né? Então, as coisas não mudam rapidamente. Eu, ao mesmo tempo que estudo a política dos Estados Unidos, também estudo um outro tema, que tem um livro do Noam Chomsky chamado Novas e Velhas Ordens Mundiais. Eu estudo ordens mundiais. O que é uma ordem mundial? Né? Nesse livro que eu vou lançar em dezembro agora, terá um capítulo exatamente que eu estudei desde o Tratado de Tordesilhas, 1494, é uma ordem mundial nova.
Aí ele fala, professor, mas você poderia ir até lá para trás, Império Romano? Poderia. Mas eu fiz um corte aleatório e mesmo fazendo este corte aleatório, eu classifiquei até 1991 7 ordens. Então nós estamos entrando na oitava. Aí eu digo assim, se outros historiadores fizessem essa pesquisa, pode ser que eles encontrassem menos ou mais ordens. O que caracteriza uma nova ordem? O que caracteriza uma nova ordem é uma série de mudanças, não necessariamente do sistema. Então, veja, a nova ordem que adveio ao mundo depois da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes e o de San Remo, que são dois tratados diferentes, o de Versalhes impôs sanções à Alemanha, e ali começou a Segunda Guerra, e o San Remo dividiu o Oriente Médio entre as potências vencedoras, ali construiu uma nova ordem. E os Estados Unidos não eram partícipes dessa nova ordem, porque eles não eram ainda um país... Eles eram em crescimento, em ascensão. Era a França e a Inglaterra, que estavam, depois de algum tempo, em decadência. Os Estados Unidos se fortalecem a partir de próximo da Segunda Guerra. Eles entram na Segunda Guerra depois de 3 anos que Hitler já tinha se expandido pela Europa inteira e tal, né? Então, até porque os Estados Unidos, por não ter guerra no território e conseguir suprir a Europa de algumas coisas que ele podia endividar a Europa com relação a ele, esse foi o motivo do crescimento deles. Estou errado? É mais ou menos isso mesmo? Não tem dúvida, né? Essa questão que você também, eu vejo que você conhece bastante história, né? Somos historiadores amadores, né? Não tem outra ciência a não ser a ciência da história, né? Então, que momento a oitava ordem está em construção? A oitava ordem está em construção quando termina a sétima ordem. Quando é que terminou essa sétima ordem, do ponto de vista da minha contagem, né? Dezembro de 91, não sei se vocês se recordam, ano que vem fará 30 anos, a bandeira da União Soviética vermelha foi arriada lá no Kremlin em dezembro de 1991. Certo. E a outra bandeira tricolor do czarismo foi hasteada, da velha Rússia, né? Rússia, do Império Russo, né? Que vem lá de 600 anos atrás. Então, o mundo mudou. Entre a Segunda Guerra e 1991, o mundo era o quê? Bipolar. Tinha um bloco chamado soviético e o bloco capitalista. Mao Zedong, ele até tenta criar um caminho do meio, como dizem os chineses, né? Desde Confúcio, o caminho do meio, né? O caminho, vamos dizer, do meio termo, da conciliação, e ele elabora a teoria chamada terceiro mundista, né? Que é de Mao Tse Tung. Nós nunca gostamos, eu, pessoal, nunca gostei muito dessa teoria, né? Porque eles diziam, olha, não somos nem capitalistas nem socialistas, né? São o quê? Né? Vão para que lado, que rumo, né? Eu prefiro mais me afinar com o chamado MPNM, Movimento dos Países Não Alinhados, MPNA, né? Fundado por Julius Nyerere, da África, né? Fundado por Nasser, do Egito. Posteriormente, Fidel também engrossou. Hoje tem 111 países que estão nesse movimento. É um movimento importante, mas não joga papel. Não joga, infelizmente, não joga mais, né? Já jogou no passado. E passaram esses 30 anos, o que será que está acontecendo? Aí, quando eu dou palestra dezenas, parei de dar porque, né, com a pandemia a gente não viaja mais, né? Mas aí faz, com esse mundo maravilhoso aqui, faz uma conferência, eu falo às vezes para 500 pessoas pela tela, né? Agora é webinar, né? Extraordinário. Eu resumo assim, nós vivemos uma transição do mundo unipolar para um mundo multipolar. Esse é o mundo que nós vivemos. Nem o mundo unipolar acabou, nem o mundo multipolar se consolidou. É um momento de transição. Eu queria só falar uma coisinha aí, antes de você continuar. A questão da China, por exemplo. A China, conversando com os Estados Unidos há 40 anos atrás, já na era Nixon, se não me engano, na era Kissinger, não é isso? Ali ela começou... Será que ali os Estados Unidos, o Ocidente não tentou ver a terceira via para quebrar o bloco soviético, ali apoiando a ascensão da China para criar uma rivalidade entre os dois? E eu sempre tive essa dúvida.
É possível. Aí, mas você levanta um tema assim que ainda não me aprofundei, aí, então tem que elaborar bastante aí porque você baseia em C. E C, Sim, né? Não, é porque a China cresceu C, muito a partir disso, né? o C em política, em geopolítica, ele, né, não é muito levado em conta, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, era uma época, foi Nixon, né, que reaproximou, mas quem reatou mesmo foi Carter, né? Demorou alguns anos, Nixon vai para lá, mas não reata, né? E Kissinger era o secretário de Estado do Nixon, né? Uhum. Então, a China, nessa época, defendia o terceiro mundo. E aí, talvez por isso, provavelmente, que os Estados Unidos se aproveitam e reconhecem, etc. Né? Bom, a China hoje é um dos polos do mundo, tal qual a Rússia, tal qual a Índia e tal qual o Brasil foi. E hoje ele tem dificuldade em se manter como um polo regional por essa submissão, vamos dizer assim, à política dos Estados Unidos. Se este governo, que eu tenho lá minhas, evidentemente, diferenças razoáveis, profundas, mas se ele conseguisse se manter independente, né, não subordinado à política dos Estados Unidos, nós talvez pudéssemos nos manter como um polo. E a União Europeia é outro polo. Então, o mundo multipolar que nós queremos é um mundo onde estes grandes países, potências e polos pudessem ter igualdade nas relações internacionais, especialmente no comércio, mas não tem. Hoje, o absurdo, por exemplo, da China, fronteira com a Rússia, fazer negociação comercial, eles têm que comprar dólar para poder fazer comércio em dólar. Eles não podem usar suas moedas. Esse mundo, eu não quero esse mundo. Né? Então, caminha-se inexoravelmente, né? Não sei quantos anos isso vai acontecer, mas virá, para que uma cesta de moedas, ou até uma moeda única que não seja de nenhum, tem também o estudo de criar uma moeda mundial aí que seja aceito, que seja conversível, né? Com todas as outras moedas, igual o dólar é, né? Mas este mundo virá, né? Seja na cesta, ou seja, de uma moeda nova, ou até uma moeda digital nova, que a China já está, inclusive, em experimentação nas 4 grandes cidades chinesas. Uhum. Já não tem mais papel moeda, é moeda digital. Né? Então, esse é o futuro. Este mundo unipolar de um chefe, de um xerife, de um dono, como foi quando George Bush, pai, né, proclamou, olha, agora nós somos o dono do mundo, né? Onde ele derrotou Saddam Hussein em janeiro de 91, uma guerra de 28 dias. Né? Na verdade, não foi nenhuma guerra Estados Unidos e Iraque, foi uma agressão que os Estados Unidos fez ao Iraque e eles venceram. Né? E aí, naquele mesmo ano, no final do ano, a União Soviética desapareceu. Leandro, só uma Pois não. perguntinha aí. Esse acordo do dólar ser a moeda, ele vem de Bretton Woods. Isso. 1944, na cidade de New Hampshire. Tá. Mas até A cidade então. de Bretton Woods, no estado de New Hampshire. Rio Santos. Tá. Mas até o Nixon, ela tinha que ter um lastro em ouro, né? Isso. Ali, Bretton Woods foi um marco, porque a nova ordem, ela não é exatamente, não tem uma data específica, tem uma série de acontecimentos. Esta oitava que eu falo, neste capítulo do livro que eu mencionei, eu cito 7 acontecimentos. Se eu fosse religioso, eu não sou religioso, mas o setor pentecostal, protestante, evangélico falam de sinais do final dos tempos. Então, aproveitando essa, Alegoria, parafraseando né? essa simbologia, há uma série de sinais Uhum. que mostram que tem uma nova ordem em construção. Por exemplo, quando eu falo 1494, Tordesilhas, mas a conquista de Constantinopla pelo turco foi 40 anos antes, 1453. O primeiro sinal. 39 anos antes, 41 anos antes. Então, é um período de mudança de ordem mundial, né? Ainda que o sistema não tenha alterado, era feudalismo. Como na mudança da Primeira Guerra, né, continuou sendo o capitalismo. Então, esse que você menciona, né, 45, 44, a ONU foi criada em 45, né, em 46, 47,
começa a Guerra Fria, se fala do termo cortina de ferro, né? 42, os Estados Unidos entram na guerra, então é sempre um período histórico, né? Bretton Woods foi uma derrota e a consagração do fim do Império Inglês, né? Porque a moeda de troca conversível internacional era a libra esterlina, a moeda do entesouramento pessoal. Ninguém guardava dólar embaixo do colchão, guardava libra esterlina. Ninguém guarda real, né? Se você puder trocar em dólar, você guarda dólar, né? Então, é uma... Agora, aí, quem é que era o chefe da delegação inglesa lá que foi para a conferência? Uma conferência grande, o Brasil mandou nove delegados, né? O chefe da delegação era Otávio Gouveia de Bulhões, né? Roberto Simons estava presente, aquele que escreveu Lanterna da Popa, né? Roberto Campos, foi ministro do Castelo Branco, era conhecido como Copfields. Era bem novo, então, na época, né? Ele era o quê? Ele era bem novo na época, né? Porque... devia ser novo, Ele já morreu tem um certo tempo, foi senador por Mato Grosso, né? Lá de cima. Então, uma delegação grande, né? O que aconteceu ali? Em resumo, os Estados Unidos disse para todos que estavam ali, 500 delegados, especialmente para a Inglaterra, olha, terminou o império de vocês, agora é conosco, agora é o dólar. Quem chefiava a delegação inglesa era ninguém menos que John Maynard Keynes, Lord Keynes, né? Um economista capitalista, que nada tem de socialista, mas era um social-democrata. Um social-democrata do tipo weberiano, né? Não este social-democracia, tem dois partidos no Brasil que levam o nome social-democracia, né? O PSDB e o PSD, né? Do Kassab, né? Nenhum deles são social-democratas, né? Na acepção da social-democracia weberiana da República de Weimar, em 1920, na Alemanha. Os caras fizeram uma Constituição que até hoje, muitos dos seus aspectos permanecem. É uma Constituição altamente social, né? Para você ter uma ideia, eles têm que aplicar 7% do PIB alemão, você imagina que o tamanho, em atividades no exterior de atividades sociais. Então, isso vem de Weimar, né? Então, você tem um novo mundo sendo construído. E a Inglaterra, então, ela tem que ceder. Mas aí o Keynes, hábil negociador, manobra aqui, manobra ali, eu vou dar os anéis, mas eu vou preservar os dedos. Ele fala assim, tá bom, você venceu, mas tem que ter lastro. Para cada 100 dólares emitido, você tem que recolher uma onça Troy, 33 gramas de ouro, junto à reserva federal dos Estados Unidos, lá no Fort Knox, né, que é a maior reserva de ouro do planeta. Quando chegou em 73, você vê que nós passamos de 44 a 73. O Nixon anuncia para o mundo, olha, meu amigo, chega, acabou. Porque essa concepção do lastro é qualquer cidadão do mundo com uma nota de 100 dólares chega lá na boca do caixa do Fort Knox, eu quero a minha parte em ouro. É o lastro. Ele tem o capital. Todo lugar do mundo tem que ter lastro, né? A palavra soldo vem de sal, né? Teve uma época em que o sal era a garantia, né, da moeda de troca na época do... Será que tá me ouvindo? Será que é a sua conexão ou é a minha que travou aí? Ai, meu Deus. Gente, continuando aí por causa do temporal aí em Campinas? Isso, Campinas, agora melhorou um pouco. Eu tenho no break no computador, mas a internet, cai a luz, cai a internet. Mas olha, Sim. Eu falava daquele momento de transição entre o Império Francês e Inglês, né, com o Império Estadunidense, que estava em ascensão. Uhum. Aí, essa garantia do lastro era o direito que todo cidadão do mundo, portador de dólar, pudesse recuperar sua parte em ouro. Isso cessou com Nixon. A partir daí, por que o dólar vale?
continua valendo, porque ele é moeda de um império. Todo mundo aceita. É a moeda da força. É a moeda da força. É Né? por isso que muitos países investem em título da dívida americana a zero de juros por causa do contexto de ser uma economia forte. O que eu relativizo. Você lembrou bem, viu? A classificação dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos é AAA. AAA. São os mais seguros do mundo. Mas eles são o maior devedor do mundo. Larry Summers foi secretário do governo Clinton e foi reitor de Harvard, né? Um grande economista. Ele fala assim: como pode a nação mais devedora da Terra ser a mais poderosa? Isso vai acabar. Ele mesmo já anuncia isso há alguns anos. Né? Agora, é aquela coisa, né? Quando a gente fala o papel moeda é dinheiro, por que é que todo mundo aceita? É uma convenção. É sociológica, não é econômica. Na filosofia chama-se isso de intersubjetividade. Isso. Eu costumo dar um exemplo, não sei se isso aconteceu, provavelmente não aconteceu. É lenda, né? Os economistas contam, às vezes, em faculdades, né? Que um cara se hospedou nos Estados Unidos, no interior lá de uma cidade pequena e tal, ele tinha uma mala lá com $1 milhão, deixou no hotel. E aí foi embora e esqueceu a mala, mas nunca mais voltou para pegar a mala de volta, né? Aí o neto dele, sempre sabendo dessa história e tal, foi lá na cidade. A cidade já era muito grande, né? Chegou no hotel um espigão assim, grande, imenso, né? Ele falou lá com o gerente: escuta, meu avô esteve aqui hospedado lá 70 anos atrás. Ele deixou uma mala de $1 milhão. Ah, nós lembramos, seu avô? Ele falou: pois é, eu vim dizer que eram todos falsos aqueles dólares. Aí o cara falou: olha, se era falso, eu não sei. Eu sei que nós investimos, cresceu, e você tem direito a um percentual aqui de todas essas riquezas. Né? Todo mundo aceitou o dólar falso. Né? Então, essa é uma convenção, né, que é mais sociológica. De certa forma, a partir do Nixon para cá, de 71, 72, a moeda passou a ser falsa, porque ela não tinha lastro. Isso, exatamente. Todo mundo aceita. É um papel pintado de verde, mas as pessoas sonham. Ninguém sonha em ter uma mala de reais. Elas sonham em ter uma mala de tem um economista aqui que diz que talvez real nem seja uma moeda. Vamos dizer assim, né? Bom, nós estamos, então, pintando esse cenário para mostrar o seguinte: esta situação hoje é insustentável. O capitalismo ele se transformou num sistema de economia de cassino. É a especulação levada às últimas consequências. Aquele capitalismo clássico do século XIX, de Ricardo, de Smith e de Marx, gosta ou não gosta dele, foi o que mais estudou o capitalismo. E os economistas burgueses gostam de ler Marx, precisam ler Marx. Né? Aquele capitalismo concorrencial não existe mais. E mesmo o capitalismo do século XX, que ele era um capitalismo produtivo, onde a riqueza era gerada a partir do trabalho. Né? Essa frase, só o trabalho produz riqueza, quem pensa que é de Marx está enganado. Essa frase é de Smith. Marx leu tudo de Smith e aproveitou uns 70%, 80% do pensamento dele. Ele desprezou uma pequena parte. Né? E devemos ser assim. Né? Nós devemos ler todas as teorias, todas as correntes e pegar aqui e ali aquelas partes que... Né? E os intelectuais nazistas, né? Os intelectuais nazistas eram fãs de Marx, leram tudo de Marx. Eu ouvi falar disso, alguns, é verdade. Agora, você veja só, aí o que Marx vai corrigir nesta frase? Não é qualquer trabalho que produz riqueza, só o trabalho produtivo. E o que é o trabalho produtivo para Marx? É aquele produtor de mais valor, que alguns chamam de mais-valia. A nova tradução do Capital, da Boitempo, 3 volumes de 1000 páginas, que eu li, fiz resenha. Já li, eu tenho todas as 3 traduções do Capital, tenho em casa. A gente tem que estudar, né? Esta nova tradição usa o termo mais valor, o que eu prefiro. É mais compreensível para as pessoas, né? Uma mão humana, né, numa matéria-prima, e pode ser nos serviços também, né? A gente pensa, a educação, você não pega, né? É um bem imaterial, mas é um produto.
Então, mãos humanas num produto, que pode ser educação, que pode ser um automóvel, elas agregam valor àquele material, né? Então, esta riqueza produzida, né, não fica integralmente, fica uma pequena parte com quem a produziu, né? Esta é a teoria, e os capitalistas não negam que é assim. Este é o capitalismo produtivo. Pois Eugênio, não. o Giraldelli, você conhece o Giraldelli? Conheço. Pois é, eu Foi não até sei. meu amigo e tal. Ele é meio atrapalhado, mas tudo Ele é meio bem. controvertido, mas ele deu uma explicação muito interessante sobre a mais-valia. Eu vou falar assim do que eu entendi, e você vai discordar ou concordar comigo, né, consertar se for o caso. Ele fala o seguinte: que você estabelece o valor para o trabalho de uma pessoa. Vamos limitar um pouco a concepção de trabalho, vamos falar de trabalho manual, confecção de uma peça. Aí ele diz o seguinte: você paga R$ 1.000 por aquilo ali por mês. Se esse camarada ganhar tempo de trabalho, ganhar jeito, conseguir fazer isso de uma outra forma, se ele conseguir ser mais produtivo, ele vai continuar ganhando 1.000, porque o trabalho é o mesmo. Se amanhã ele receber um curso, se ele fizer uma leitura, se os anos passarem, se ele ganhar uma experiência, se ele fizer estudos particulares, se ele melhorar e passar a fazer 10 vezes aquilo, o salário dele é 1.000. Então ele diz o seguinte: a mais-valia é exatamente aquilo que ele ganha em cima de um aprendizado, de uma capacidade, de um desenvolvimento do mesmo serviço em outros moldes. Esse ganho nunca vai para ele, entendeu? Então é o caso, por exemplo, quando você tem um trabalho, que você trabalha em algum lugar e à medida que você ganha um mestrado, você passa a ganhar mais, você faz um doutorado, você passa a ganhar mais, você faz uma especialização, você passa a ganhar mais, quer dizer, você tem uma folha de trabalho, você tem um currículo, né? E esse currículo acresce valor, e até a sua própria experiência, tantos anos de trabalho e tal. No serviço público você tem muito disso aí, no serviço fora do público você não tem, e todo mundo implica com o serviço público, porque o cara está ganhando dinheiro, está enricando, está ficando bem, não, ele está fazendo um currículo. Né? Essa mais-valia é que é tomada. Ele explica mais ou menos assim. Eu concordei um pouco, entendi um pouco, mas eu acho que não é só isso. Eu nunca li o suficiente para entender da minha forma. Não sei se você concorda. O que você achou disso que eu falei? São várias formas de entender o trabalho produtivo, né? Uhum. Eu ensinei sociologia, né, quase 30 anos, né? A minha sociologia era essa sociologia baseado numa concepção mais materialista, histórica e dialética da sociedade, né? Uhum. Aí, para eu tentar explicar esse conceito de mais valor, riqueza produzida, às vezes o aluno acha que se o cara é um diretor da empresa, ele ganha muito, ele não produz mais-valia, né? Ele não agrega valor e riqueza. Aí eu dou vários exemplos. O exemplo que eu mais gosto de dar, o Abramo, eu conheci o Cláudio, não sei se é seu parente, né? Cláudio, o Então, Perseu. distantes. Nós somos da mesma região da Itália, mas não somos parentes aqui no Brasil. Todos eles, grandes pessoas. Uhum. O Perseu era sociólogo, o Cláudio jornalista, né? Uhum. Eu dou o exemplo do astronauta. O astronauta, na estação espacial, né? Quando tinha aquele ônibus espaciais, né? Hoje eles estão em desuso, já não estão mais. Mas para que serve o ônibus? Para colocar satélites em órbita ou para agregar partes da Estação Internacional Espacial, que ela é modular, né? Uhum. Quanto ganha um astronauta daquele? Geralmente são coronéis da aviação, né? Da Força Aérea Estadunidense. Eu calculo que eles ganham por mês 20 mil, 30 mil dólares por mês, né? É um grande salário, né? Aí você fala assim, puxa, mas esse cara aí é trabalhador produtivo? Ele é um proletário, vamos dizer assim? Eu digo, claro que é. Ele põe um satélite em órbita de 100 milhões de dólares. Olha o valor que tem esse trabalho em 30 mil, então tá pouco, meu amigo. Ele e a equipe dele, né? O que ele tem que saber fazer para chegar lá? Isso, exato. Não, eu vou mais além para mostrar, assim, um exemplo assim, chega a ser até risível, o que eu vou dizer É. aqui. Todo mundo conhece o Roberto Carlos, ele dá show uma vez por ano, no final do ano, né? Faz mais de 30 anos na Globo, né? Conhece? Ele deve ter um cachê ali, parece que de 2 milhões de reais. Porra, o cara não é explorado, não é proletário de jeito nenhum. A Globo vende publicidade e ganha 6. O trabalho dele agregou 4 milhões de valor.
Então, ou nós entendemos o sistema capitalista assim, mas esse capitalismo não existe mais, Roberto. Você Esse é o pensando bem, capitalismo produtivo. você pensando bem, o Bonner ganha mal. O Bonner ganha 400 mil. É. Você sabe quanto é Cada um publicidade. comercial no Jornal Nacional, ali 30 segundos? Meio milhão, 30 segundos. Então o salário dele é pouco, meu amigo. Ele é um proletário. Isso, mas não tenha dúvida disso, né? Claro que a gente prioriza a relação com os proletários mais, professores do setor privado, técnicos do setor de telecomunicações, todo o setor de serviço é proletário. Mas se a lei do agregação de valor para o trabalho produtivo vale para o pequeno, vale para o Bonner, vale para o Roberto Carlos. Então, é uma lei que se aplica em todas as situações, senão ela é uma lei falha. Uhum. Né? E, nesse sentido, Marx foi dessa genialidade. Né? Eu poderia resumir uma lei geral que ele cunhou, fora essa, inclusive, do trabalho produtivo, que é todas as sociedades guardam dentro de si uma contradição que as levará à sua destruição. Ou seja, o escravismo durou quantos anos? 5.000, 6.000? Mas não foi eterno. Em algum momento ele desapareceu, porque outro modo de produção deu lugar e enterrou o velho sistema. Né? O feudalismo, que sucedeu o capitalismo, demorou o quê? 1.000 anos, mais ou menos, mas não foi eterno. Ele deu lugar a uma nova formação socioeconômica, que é o capitalismo. Por que este sistema, que é bebê, é bebezinho, 200, 300 anos, por que ele será eterno? Ou a lei não vale para ele? Ou seja, não há uma contradição dentro dele que poderá dificultá-lo? Há. Não vamos aqui entrar em detalhes qual é a contradição, mas o que eu quero te dizer, você me disse que você tem um público que tem até pequenos, né, empresário e tal. Né? Esse público que nós temos que dialogar com ele, evidentemente. Este trabalho produtivo, o capitalismo fez uma mutação no século XX, ele se financeirizou. O que é a financiarização? Marx pouco falou disso. Ele chegou a mencionar o capital portador de juros, né? Então, ele até entendia que tinha uma parte do dinheiro, né? Nem todo o dinheiro é capital, que tinha juro embutido nele, que é o capital fictício, é capital ainda não realizado, né? Então, é capital por vir ainda, né? Por receber, etc. Mas quem desenvolveu? Cheque em branco, né? Como? É um cheque em branco. É o cheque em branco do futuro, né? Quem desenvolveu isso mais foi o Lenin, naquela obra O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, 1916. Né? Ele entendeu a financiarização do capital, mas depois de Lenin, ele morreu em 22, meu amigo, o capitalismo procedeu a modificações que nós ainda não aquilatamos. Aquela crise de 2008 é o chamada crise dos derivativos. Né? Você sabe o que é um derivativo? Eu tenho uma parca ideia, mas para mim é um cheque sem fundo, porque eu vendo um título para você com a promessa de ganho lá de trás, e esse repassa para o outro, e esse repassa para o outro, e aquele dinheiro, aquela empresa, aquele produto miraculoso não existe. Perfeitamente, meu amigo. Você, quando vai num banco e toma um dinheiro emprestado, você assina um contrato, é um papel. Né? Uhum. O banco negocia o seu papel com terceiros, com quartos, com quintos. E aí aquele papel já não tem valor nenhum, porque de repente você pode não pagar o empréstimo. Aí quebra em cadeia. Né? Foi o que aconteceu em 2018. Eu vou dar um exemplo aqui, que dependendo do economista otimista ou pessimista, os valores são diferentes, mas eu vou dar os dois valores. O PIB da Terra, todo mundo entende aqui o que é PIB, né? Produto Interno Bruto da Terra. É a soma de tudo que todos os 190, 200 países produzem. O PIB da Terra é estimado entre 80 e 90 trilhões de dólares. Trilhões. Só os Estados Unidos é quase um quarto disso. Né? 22, 25. A Eurásia é mais ou menos 35 trilhões, né? Não, 35 não chega. É 22, 24. Equipara, então, os Estados Unidos com a Eurásia? A Eurásia é que você está somando China, Rússia. Estou somando
A Não, Rússia, mas inclusive. aí a gente não pode fazer assim. Individualmente, eles são o maior com 24, é um quarto da Terra, né? Coisa que Tá. a China já foi no século XIX. A Uhum, China é. tinha sozinho quase 30, 40% do PIB da Terra, a China, né? Bom, mas vamos voltar aqui, né? O PIB, então, é 80, 90. Sabe os papéis especulativos que existem por aí rodando em torno da Terra? Os economistas mais otimistas dizem que tem 270 trilhões de papéis voláteis, 3 vezes o PIB da Terra. Mas tem os pessimistas, que falam 6 vezes, 540 trilhões de papéis. Esta bolha, em algum momento, Vai dum, estourar. vai explodir. Não tem como não explodir. Vou contar outro exemplo para os seus ouvintes aqui da forma mais didática possível. Você conhece a Bolsa? Você é de São Paulo? Você Não, mora em São sou de Minas. Minas. Mas você conhece, ouviu falar da Bolsa Mercantil e Futuros, né? Sim, sim. Em São Paulo. Sim. Os caras negociam o que não foi produzido, meu amigo. Eles inventaram isso. Só, eu não sei se no mundo inteiro tem, aqui no Brasil, uma invenção nossa, né? Bom, aí um belo dia você é produtor de milho, você planta milho na sua terrinha lá, etc. Aí um dia o banco chega para você, escuta, você está apertado financeiramente? Quem é que não está apertado? Né? Aí o produtor vai lá e fala, muito. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar a sua produção do ano que vem. Você topa? O cara vai falar não. Ele assina um papel, né, vendendo a produção que não existe ainda. Se O tiver que, que algum problema, isso acabou, né? O que, que o banqueiro faz com aquele, dá um dinheirinho para ele, o que, que ele faz com aquele papel? Ele negocia 2, 3, 4 vezes. A Terra produz 1 bilhão ou 1 trilhão de toneladas, não importa o número, mas é ou bi ou tri, de milho por ano, de toneladas de milho por ano. Sabe quantas toneladas vendidas tem? 16 bilhões de toneladas. Tem 16 vezes a produção da Terra está vendida de milho. E o planeta não aguenta produzir isso, e nem sei se irá um dia produzir isso. é. Né? Então, O, esse capitalismo não vai E tem uma prosperar. outra coisa que eu acho engraçado. Por exemplo, quando você, o que você pensa de uma empresa lançar papéis na bolsa e receber investimentos? Em tese, até onde eu entendo, ela vai aperfeiçoar o seu trabalho, colocar mais insumos, comprar maquinário, contratar mais gente. Agora, você pega o Uber, ele entra na bolsa. Ele vai receber aporte de capital. Para quê? Para ele ficar rico. Você concorda comigo? Por Sim. quê? Quando você é um uberizado, o carro é seu. O seguro do carro é seu. O desgaste do carro é seu. A gasolina é sua. Desgaste de pneu é seu. Acidente, médico, qualquer coisa é seu. O aplicativo ganha dinheiro dele limpo, ainda impõe preço. Se você investe dinheiro na bolsa, no Uber, você está fazendo especulação financeira. Porque alguém acredita que o Uber vai crescer mais e você vai ganhar dinheiro. Quer dizer, não existe, é o setor não produtivo. Quer dizer, é ciranda. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu penso assim. O que você Eu acha? também. Não vamos esquecer o foco nosso, nós temos que voltar daqui a pouco lá para o mundo depois de Trump, né? Depois do Mas Trump, é. Não, mas essa aula está valendo a pena. Foi. você pegou um gancho, né? Eu sou uma pessoa que, apesar de ser de uma área específica, eu tenho uma formação bastante generalista. Nesse caso do Uber, nós estamos então chamando de trabalhadores de aplicativos. Hum. É um novo tipo de trabalhador que ele não tem patrão específico, ele às vezes não vê o patrão. O cara do Uber faz tudo pela internet, preenche cadastro, manda documentos para serem conferidos, tudo digitalizado. Ele não vai na sede da empresa. O Uber hoje é uma das maiores empresas do mundo. Aí você fala assim, é a maior frota do mundo? Não, nós não temos um veículo. O Uber é uma empresa de tecnologia. Então você veja o grau da exploração, né? Quando o Windows, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né, na Microsoft, quando o Windows, isso alguns anos atrás, era vendido, os originais, eles vendiam naquele CD, com manual, numa caixinha e tal, custava aí uns R$ 1.000. Uhum. A matéria-prima daquilo ali era um CD que custa R$ 1. E o livrinho, né?
Por que o outro R$ 1.000 é do quê? Primeiro, é o trabalho agregado intelectual e a mais-valia do homem mais rico do mundo, do Bill Gates, né? Então, você veja, matéria-prima mesmo ali é um CD de plástico e um livrinho, vendido por R$ 1.000. Então, é um valor agregado. Então, isso que para concluir assim, nós defendemos um capitalismo produtivo. Nós que eu digo, os que querem um mundo com mais emprego, com mais desenvolvimento, né? Com mais poder de compra para os trabalhadores, né? Com menos desigualdade, dentro dos marcos do capitalismo mesmo, né? Um capitalismo social-democrata, como é na Alemanha, né? Na França, onde o Estado joga um papel e tal. Este capitalismo produtivo, esta é a minha opinião, ele não vai voltar a ser produtivo. Eu também acho que não. Porque a financiarização do capital tomou conta de tal maneira das empresas e dos seus orçamentos, não digo para aquele pequenino e médio empresário que te ouve aqui, esse aí não acho que não sobra dinheiro para ele aplicar nem na bolsa, nem em papéis do Tesouro, né? Ele tem que aplicar tudo o que ele ganha na empresa dele, nos empregados, né? Criar mais postos de trabalho, etc. Mas a maioria dos médios e grandes, a maior parte do orçamento já é da especulação. A Rede Globo hoje, a Organizações Globo, né, o modelo de negócios da Globo, que eles ficaram bilionários, não é milionários. Os três irmãos Marinho, os herdeiros, são bilionários. Eles ficaram com que modelo? É o modelo do comercial pago, né? Hoje, os comerciais já representam o faturamento da Globo menos da metade. Nossa. A maior parte do faturamento já é da especulação. Por isso que a Rede Globo, mesmo a Folha é dona do PagSeguro, né? A Folha hoje, São Paulo, já é desse tamaninho perto do grupo Folha, né? Que é dona da PagSeguro, dona do UOL, né? Então, o modelo de negócios dele hoje é o capital fictício financeiro, é a especulação. Bom, e aí pegando esse gancho, eu falava da vitória do Biden sobre Trump, e neste ensaio que eu estou aqui, pretendo no dia de hoje concluir, vai ficar aí com umas 10 páginas, depois eu mando para você, você vê como boto o link aí para os seus ouvintes, que eles possam ter acesso a isso, né? Tá. Se você me der licença, eu vou publicá-lo. Eu tenho uma mídia, eu vou publicá-lo. Que legal, obrigado. Ele é publicado em 6, 7 portais aí, e eu vou mandar sempre para você, né? Tá. Teve um sobre a China que eu escrevi em agosto, foi traduzido para o inglês, para o espanhol. Eu cheguei a ser profético, né? As 7 guerras que os Estados Unidos movem contra a China. A 7ª guerra eu chamei de Guerra das Vacinas. Eu não sei se eu fui o primeiro a usar esse termo, né? Mas é uma verdadeira guerra das vacinas. A Anvisa acabou de suspender essa madrugada a vacina, que não importa se é chinesa, se é inglesa e tal, é a vacina. Atestado pela revista Nature, que é a maior revista científica médica do mundo, fala, a eficácia dela é 95%. Ninguém sabe disso. Agora, sabe que a Pfizer, a eficácia é 90%. É menos do que a chinesa, mas ninguém divulga os meios. E está no estágio anterior, né? Porque a chinesa já está no estágio, acho que 4 ou 5. São só 3 estágios, mas ela está no último estágio já dos testes clínicos, com 30 mil pessoas em 3 países do mundo, o Brasil é um deles, né? E a eficácia é muito grande. E aí diz que morreu um cara. E aí então já descobriram hoje que o cara se suicidou, meu amigo. Se isso se comprovar, a desmoralização da Anvisa vai ser brutal. E vai ficar muito claro que o Brasil está na guerra das vacinas contra a vacina só por ela ser chinesa. E nós não podemos discriminar vacina nenhuma pela sua origem. Aliás, a vacina da Pfizer e a vacina de Oxford, que é AstraZeneca, né? Eles usam insumos chineses para poder trabalhar. A China é a maior produtora de insumos farmacêuticos e químicos no mundo, né? Então, não dá mais para ter esse tipo de ideologizar a economia, a política externa, né? Bom, mas voltando aí a este mundo que nós imaginamos e sempre defendemos de um capitalismo produtivo, ele acho que não volta mais. Então, aí, o que o sistema tem feito e o Biden vai fazer?
eles têm feito maneiras de como os lucros eles vão diminuindo com o passar do tempo. Isso é uma das contradições que Marx fala no sistema capitalista, lucros médios declinantes, né? Médios. Isso se comprova historicamente, os lucros vão... Agora, para o empresário manter o seu ganho, ele tem que arrochar o salário, ele tem que implantar tecnologia para desempregar, etc. Mas isso tem um limite. Você pode encher de robô a sua empresa, mas depois quem vai consumir o produto que você fabrica? Né? Isso que o pessoal não pensa. Se o outro não tem tem. salário... Um exemplo disso aí foi a indústria inglesa. Ela precisava de quem consumisse. Se a maioria da população brasileira, não, 80% da população brasileira, ou de outras populações, era de escravos, que não tinham direito a nada, esse contingente de pessoas não consumia. Então, vamos mudar o sistema, que é onde você falou que houve a quebra de paradigma, para poder esses caras serem consumistas, aferirem algum salário. Quer dizer, a roda da fortuna está aí. Não é? O cara tem um salário, ele vai lá, compra e enriquece. Porque quem enriquece o grande é o trabalho do pequeno. O trabalho pequeno é muito. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desempregando gente, nós estamos mecanizando a indústria, nós estamos aplicando em mercado financeiro, o detentor do capital, o pequeno, o grande e o médio está aplicando no mercado financeiro, o pequeno não tem onde aplicar, paga um salário cada vez menor, o que vai chegar? Vai chegar a hora da morte. Aí morre o quê? Morre o capitalismo, morre as empresas, não vai ter revolução, não vai ter briga, ninguém vai fazer nada? As pessoas precisam prestar atenção nisso. Isso. Eu costumo dar o exemplo da reforma agrária. Reforma agrária não é uma bandeira socialista. Reforma agrária é uma bandeira burguesa. Todos os países do mundo capitalista fizeram reforma agrária. Quem aqui não assistiu um filme do Faroeste? O que é o Faroeste? Era a ocupação do Oeste. E a lei de terras dos Estados Unidos, a nossa é anterior a eles, hein? Aqui eles conseguiram inventar um negócio para não dar terra para nenhum trabalhador. A lei de terra deles é 2 anos depois da nossa e é muito melhor que a nossa. Se você não toma conta da terra e produzir, você perde, meu amigo. Terra improdutiva volta para o Estado. Né? A nossa não é assim. A nossa, meu amigo, para você comprovar que a terra é sua, que você tem que morar 30 anos lá, usa o capião, não sei o quê, não sei o quê. Veja, um comerciante, se eu fosse comerciante, eu sou filho e neto de comerciante, mas eu não dei para isso, então eu fui para a academia. Mas um comerciante interessa que um grande fazendeiro compre muito na loja dele, ou se tivesse 100 pequenas propriedades médias, né, ele tivesse o poder de 100 pessoas passarem a ser consumidoras no mercado. Eu optaria por mais pessoas consumindo. Né? Claro. Uma riqueza concentrada. Então, Portugal fez, Estados Unidos fez, Alemanha, todo mundo fez. Só nós que não fizemos. Né? Bom, mas vamos voltar aqui. Eu quero dizer para você que tem 3 coisas que eu tenho certeza que o Biden não fará. Não fará. Ele não vai fazer uma mudança no sistema capitalista de maneira que ele deixe de ser financeiro. Que ele deixe de ser financeiro, não. Não vai. Né? Ele não tem força política para isso. Não tem força. O sistema mundial é financeiro, capitalismo financeiro. A força do capitalismo financeiro é brutal. Ele não vai fazer, mesmo que ele queira. Né? A segunda questão é militar. Os Estados Unidos têm 1000 bases militares espalhadas entre 5 continentes. Não acho que nos 4 ou 8 anos que ele governará, ele desmontará todas essas bases, nem metade, nem 70%. Pode desmontar uma ou outra. Talvez as que ainda tem no Iraque, talvez o do Afeganistão, eles tirem ano que vem vai fazer 20 anos que eles ocupam o Afeganistão. É a mais longa ocupação da história dos Estados Unidos. Porque o imperialismo americano é diferente do inglês. O inglês colonizava. Colonizou a Índia há 150 anos. Os Estados Unidos não fizeram isso. Porque eles se tornaram potência a partir do século XVIII já, né? 1776, né? Washington, Jefferson, aquela turma toda lá. Então, o espírito dele não é colonizar, né? Porque já talvez não tivesse mais nada para ser colonizado no mundo. Mas eles não precisam ocupar para colonizar. Eles têm Hollywood, eles têm a ideologia, né? Eles têm os amigos dele em todos os países, tal, então não precisa colonizar. Né? Então, 20 anos eles podem ser que saiam, mas não vai desmontar. Nem eu, nem você, nós somos mais ou menos da mesma idade, nem minha filha, e talvez, não sei se meus netinhos, um de 6, um de 3,
vão ver um mundo onde os Estados Unidos não tenha uma base em lugar nenhum. Eu não sei se... Veja, o Império Romano do Ocidente, que acaba em 476, mas começa 100 a.C., então durou em torno de 600 anos, o Império do Ocidente. E o do Oriente, que foi até a conquista dos turcos de Constantinopla, durou mais 1453. O otomano foi o que mais durou, né? É que o Império Turco-Otomano era muçulmano também. Então ele Ah, começa tá. com o Maomé Aí em você está considerando 600 todo, e vai todo... até 1920. É. Tá. Então, a etnia no comando do Império Muçulmano era árabe e passou à mão dos turcos, mas o Império seguiu muçulmano, né? Então Beleza. ele em tempo, ele é bastante longo. Mas o Romano do Oriente é mais mil. Quantos anos tem o Império Estadunidense? Se você colocar o marco Bretton Woods, 70 anos. 70 anos. É pequenininho do ponto de vista histórico. Então, o Biden não vai fazer isso. E a terceira questão, que o Biden não fará, ele não vai deixar de defender a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Porque ele não é um cara bonzinho. Veja, quando você é eleito presidente dos Estados Unidos, você tem dois papéis. Um presidente do seu país, o outro chefe de império. É. A tarefa de chefe do império pode ser diferente da de presidente. E quase sempre a vontade pessoal do presidente e do chefe do império não é a que vale, não é a que prevalece. Esse termo deep state eu não sou muito fã dele, mas é para, em termos de compreender o que significa. Algumas pessoas não sabem o que é deep state, né? O tal do Estado profundo. Os Estados Unidos tem 16 agências de segurança, 16. A principal central é a National Security Agency. Ela coordena todas as outras. O serviço secreto cuida só do presidente e da família do presidente e do vice. Elas quase não se falam. Esse é o Estado profundo. Então, achar que o presidente dos Estados Unidos manda nos Estados Unidos, nós estamos muito longe disso. No Império, menos ainda. Porque o Império tem tarefas a preservar dos interesses do complexo industrial militar estadunidense, da burguesia estadunidense. Então, eles têm que preservar. Por exemplo, por que as guerras no Oriente Médio? Para tomar o petróleo daquele mundo. Mas isso daqui a pouco não será mais necessário. Eles estão produzindo petróleo a partir do xisto nos Estados Unidos, né? A mudança na matriz energética está caminhando para energia mais limpa. Aliás, o Biden é uma das coisas que ele vai defender. Ele vai votar para o clima de Paris, para o acordo do clima. O Trump saiu, ele vai votar. Isso é aquele bloco, vamos chegar lá, aquilo que eu tenho certeza que ele fará. Então, essas três coisas ele não fará, não mudará o sistema. Ligênio, tem uma coisa aí que é um caráter técnico que eu não domino muito. Mas olha só, você está falando das outras fontes de energia, geotérmica, eólica, biomassa, etc. Né? Aqui tem, outro dia eu fiz uma entrevista aqui com uns caras que produzem biogestores dentro de fazendas e tal. Mas o problema do petróleo lá no Oriente Médio, aliás, o problema do petróleo no mundo é que quando as jazidas acabarem, nós não vamos ficar só sem energia, nós vamos ficar sem matéria-prima com uma série de coisas, tintas, shampoos, embalagens. Então, eu acho que o problema de você colocar a Venezuela sobre Berlinda, colocar o Oriente Médio sobre Berlinda, os campos lá da Rússia, lá que os russos estatizaram tudo novamente, todos os lugares, o pré-sal no Brasil, a possibilidade do pré-sal na África, né, porque somos mais ou menos um território que se separou depois da Pangeia. Então, quer dizer, eu acho que o problema do petróleo é grande. E esse é um caráter técnico. Eu acho que eu não posso discutir muito por aí, porque eu não tenho conhecimento técnico. Não, mas você está falando coisas corretíssimas, porque o problema do petróleo são os derivados do petróleo. Os não derivados. É tanto o óleo da energia, né? Isso. Esse aí vai ser superado. Mas e para fazer o plástico, o isopor, né? O isobuprano e o gás, etc, etc. Então, é muito complexo isso. Bom, muito complexo. Um dia a gente pode discutir isso aí até com alguém tecnicamente. Eu queria só falar mais uma coisa antes de você continuar. Tem uma corrente aí que fica muito feliz da corrente ideológica, do estilo de pensamento e de estilo de direita do Trump,
ter sido exterminado nesse momento, aparentemente. Eu discordo disso, sabe por quê? Porque o Trump ele foi um péssimo exemplo de aglutinar determinados, isso é a minha opinião pessoal, se a pessoa que está me ouvindo aí a amar o Trump, que me perdoe, mas a concepção dele de mundo, a concepção dele de governo, a concepção dele, um cara que estimula, por exemplo, lutas raciais, que não se importa com uma série de coisas de critério que são as políticas mais afinadas com a modernidade, para mim é um cara atrasado. E ele representa um tipo de direita, vamos dizer assim, uma direita mais arraigada, talvez uma direita mais extremada. O fato dele conseguir chegar ao poder e reunir esses caras, mesmo ele saindo de cena, essa direita não morre, entendeu? E eu fico me perguntando se ela não foi criada de propósito exatamente para ser sempre um fantasma daqui para frente. Por exemplo, quando se queria que o Macron, que é um cara que veio do sistema financeiro, ganhasse na França, quem que era o opositor dele que poderia ganhar ali? Marine Le Pen. E quem que era Marine Le Pen? Ela representava uma direita xenófoba. O povo tinha medo de uma direita xenófoba, então tamparam o nariz e votaram no Macron. Tá certo? Se amanhã aparecer alguém oriundo das terras do Trump para suceder o Joe Biden, ele pode ser o sucessor do Joe Biden pode ser uma porcaria, mas eles vão tampar o nariz porque não vão querer mais de volta aquela direita instalada. Isso pode estar acontecendo aqui no Brasil também, sabe? E as pessoas ficam aí achando que um ou outro Salvador. Outro dia eu tive o desprazer de conversar com uma senhora, uma pessoa mais velha que eu, que disse o seguinte: o Trump é um iluminado, ninguém está vendo, ele veio aqui para salvar o mundo. E eu não sei de que ela pensava que ele ia salvá-lo. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. Não se trata de ideologia, não se trata de partido político, se trata da prática do cara. Nós estamos num outro mundo, esse cara está no mundo de trás, no mundo das avessas. Né? Bom, essa é a minha opinião. Não, o trumpismo, e alguns usam o termo aqui no Brasil, bolsonarismo, na verdade, o que são essas correntes? Uhum. São correntes ultraconservadoras, né, que não aceitam mudanças em uma série de situações e paradigmas sociais, a questão de gênero, a questão da igualdade, né? Essa turma que defende o modelo neoliberal, eles se baseiam num livro, está aqui em algum lugar nas pilhas de livro aqui na minha mesa, Friedrich Hayek, é um austríaco, ele publicou em 1944 um livro chamado O Caminho da Servidão, né? Ele é o pai do neoliberalismo moderno. O neoliberalismo não é o liberalismo de Smith, nem de Ricardo. Aquele liberalismo deixou de existir há muito tempo. Então surgiu este novo neoliberalismo, né? O neoliberalismo só prospera em estados que são autoritários. Por isso, a Marine Le Pen era uma alternativa na França. A Merkel, ela é uma mulher de direita, mas ela não é de extrema direita, não é fascista e não é nazista. Isso. Diferente deste aqui no Brasil. Este aqui é mais do que um conservador, né? Você, quando eu fazia análise política 5 anos atrás, antes de me aposentar, eu desenhava na lousa uma linha e um corte no meio, como se fosse um gráfico. O que dá para a esquerda do gráfico é a esquerda política. O que está à direita é a direita política dos partidos. E aí punha vários tracinhos e ia colocando o nome dos partidos e tal. Quem é que estava na pontinha de cada direita? O DEM e o PSDB. Estes caras foram deslocados, não ao centro, mas o campo da extrema-direita foi ocupado por outra força política, que é esse que se intitula Messias. Né? Uma força que emergiu agora. Ela até existia diluída aí, mas ela foi aglutinada. Então, isso. Eu diria que, Roberto, eu diria que foi um erro de cálculo da burguesia. Ele foi uma criação da Rede Globo. Né? Não tem como. É uma criação do juiz Moro. Hoje está sendo entregue no Supremo um abaixo-assinado com 460 assinaturas das maiores autoridades e estadistas do planeta. Por que ainda não julgou a suspeição desse juiz? Ele foi o responsável pela eleição do Bolsonaro, e mais a Rede Globo, as passeatas de junho de 2013. Né? Então, hoje, talvez eles estejam revendo isso. Quando aparece balão de ensaio do Hulk,
Huck presidente, Moro vice. O que eles estão fazendo no espectro político? Eles estão se diferenciando daquele extremo que o Bolsonaro representa, né? E Dória está nesse campo aqui, né? Quando que eu faria, 5 anos atrás, uma imagem que o DEM do Rodrigo Maia é um partido que é mais ao centro hoje? Você viu a declaração que o Rodrigo deu ontem? Eu Não. jamais apoiaria uma chapa Huck Moro. O Rodrigo Maia, filho de um exilado político, ele nasceu no Chile, você sabe, né? Uhum. Agora é um homem conservador, mas não é um fascista. É Né? verdade. Não defende o fim da democracia no Brasil. Né? Ele defende Aqui é de Goiás, lá, o Caçado, não é? Que é governador, que se afastou também, esqueci. Que foi candidato a presidente aí várias vezes, esqueci o nome Alckmin? dele. Hein? Não, não, de Alckmin? Goiás, de Goiás. O senador também, que é do DEM, Caiado? Caiado. Ronaldo Caiado. Caiado. O Foi Caiado já candidato a deslocou para cá presidente também. uma vez só, em 89, foi candidato. É, foi candidato uma vez. Pois é, ele deslocou para cá também, ele também deslocou para o centro. Sim, ele é crítico do Bolsonaro hoje. Né? Uhum. O Bolsonaro perde aceleradamente a base de apoio. Esse fenômeno que nós vemos aqui, nós vimos nos Estados Unidos. Uhum. Agora, mesmo o Biden, a apuração, hoje faz 7 dias que aconteceu a eleição e não tem apuração ainda. O Acho que pode Brasil ter dá alguma um jogo. surpresa? Hã? Pode ter alguma surpresa? Não, nenhuma, nenhuma. Lá quem proclama o resultado, lá não tem TSE. Lá não tem uma lei eleitoral É a nacional. mídia, Lá né? tem 50 leis estaduais. Nossa. Ali, nós temos que encarar os Estados Unidos o seguinte, Roberto. 50 países que decidiram fazer uma federação. Cada país, estado, tem a sua Suprema Corte, o seu Senado, Nossa. né? E a sua Câmara de Representantes Estaduais, que não é deputado estadual. Né? Então, esse é os Estados Unidos. Eles não têm a urna eletrônica porque ela não é padronizada. Sabe quem anuncia? Quem proclama o resultado lá? Se você é ou não presidente, sabe quem é? As redes de telecomunicações, as redes de imprensa. É. Foi a CNN, foi a Fox. Olha, Biden eleito, quando ele bateu em 273, acabou. Não muda mais nada. Né? Sabe o que eu achei Então, engraçado? Foram as 4 redes ou 3 redes de TV cortarem o discurso do presidente quando eles acharam. Isso não aconteceria aqui, né? a primeira vez que isso aconteceu. Né? É. O Brasil, se a Globo tivesse um pouco de brio, já teria que fazer isso várias vezes, porque o Bolsonaro só fala mentira. Quem estuda o período Trump, 4 anos, fala que ele proferiu 20 mil mentiras em 4 anos. 20 mil. Aqui no Brasil, não sei. Mas o Bolsonaro é isso. A imprensa brasileira continua cobrindo tudo que ele fala lá. Então, essa é que você falou que cortou, não foi propriamente um corte, né? Os comentaristas políticos entraram no meio da fala dele, atropelaram o presidente. Não é possível, ele está falando mentira. Né? Não houve fraude. Então, isso aconteceu simultaneamente nas 3 maiores. Só a Fox parece que não fez isso. Mas mesmo a Fox, que é trumpista, ela já parece que rompeu com ele, se afastou dele. Essa linha que ele está adotando de fraude, acusar os democratas de ladrões de eleições, é gravíssimo para a imagem dos Estados Unidos. Entendeu? Ele está prestando um desserviço. Ele está perdendo, ele está ruindo a base política dele de forma acelerada com esse comportamento. Né? Se ele conseguir manter esse discurso, ele tira a credibilidade da eleição americana. E engraçado que, nesse momento, a OEA não fala nada, né? A OEA não aparece. Eu recebi tantos memes, esses brasileiros são muito criativos, né? Que a Venezuela vai invadir os Estados Unidos para garantir a democracia, que a OEA tem que ir lá agora para garantir aí e denunciar se tem ou não tem fraude. O Guaidó declarando sou o presidente dos Estados Unidos. Olha, o brasileiro é de uma criatividade. Eles são criativos, mas são críticas incríveis, né? Mas que você faz uma brincadeira, mas você profundamente verdadeiro, né? Que é uma ironia de uma realidade, né? Mas olha, eu queria aqui concluir para você, para não deixar os seus espectadores sem essa resposta. Eu já falei o que ele não faria. Deve estar muita gente perguntando assim, professor, o que é que você tem certeza que ele fará? Eu não sou profeta,
Como é que eu posso ter certeza? Eu vou falar alguma coisa que você vai concordar comigo ou não. Veja só. No dia seguinte da posse, ou uns dias depois, o Biden vai retornar aos Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris. Alguém tem dúvida disso? Concordo. Ninguém tem dúvida disso. Né? Os Estados Unidos, o Acordo do Clima, é a chamada COP21, é de dezembro de 15. Uhum. Aí abriu um período de 12 meses e se concluiu dia 21 de abril de 17. Todos os países, são 190 que assinaram, é o maior acordo já estabelecido pela humanidade para defender o meio ambiente. É o maior da história. Né? Até 21 de abril de 17, 190 países assinaram. 45 dias depois, 1 de junho de 17, o Trump sai do acordo. Isso é um baque mundial, porque eles são os maiores emissores. E ali tem metas, e tantos por ano. Até 1955, 100%. Não vai ter mais emissão de carbono na atmosfera. Não sei se o planeta aguenta até 55, né? Mas tem metas ali. E aí a maior nação do mundo, a que mais polui, a mais rica, sai do acordo. Ele vai voltar para o acordo. No dia da posse, ou alguns dias depois, ele vai voltar para a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Claro. E o Trump... Ele contribuía com 1/4, né, do valor, né? 1/4. Trump primeiro parou de pagar, depois rompeu com a organização. Um baque financeiro de 1/4 do orçamento da OMS. No momento que o mundo precisa da organização. O Biden vai voltar imediatamente, porque o Biden apoia a ciência e o Trump é negacionista da ciência. Né? Você vê a família toda do Biden, quando dá entrevista, todo mundo de máscara. A família do Trump não usa máscara, começando por ele. Né? Uma ou outra vez ele usa assim, só por demagogia. Né? Há uma terceira questão central que pouca gente sabe. Existe uma comissão da ONU de alto nível, né, de governantes, é o que eles chamam de governança global, que é mais do que a ONU, que são os representantes dos grandes países para saber como é que você vai vacinar 7 bilhões na Terra. Não tem sentido vacinar só os estadunidenses, os chineses e os russos. Tem que vacinar a África inteira, a América Latina inteira. Esta comissão é que está discutindo assim, qualquer que seja a origem da vacina, tem que ser produzido 7 bilhões de doses. E tem que vacinar o planeta. Os Estados Unidos se retiraram desta comissão e o Brasil se retirou em seguida também. Ou seja, nós não participamos do esforço global mundial para acabar com a pandemia. Tem dúvida que o Biden vai voltar a isso? Não tem dúvida. Já formou agora a comissão, né? Tem uma brasileira médica, inclusive, está na comissão, que vai combater a pandemia. Aliás, ele ganhou um dos fatores que eu listo no ensaio, é a questão da pandemia. Se não tivesse a pandemia, talvez ele ganhasse. O Trump se reelegeria. Né? Mas olha só, Eugênio, essa questão da pandemia aí, inclusive, eu acho que o Biden volta a defender esses princípios até para manter a liderança ideológica. Nós somos os líderes no mundo ocidental, vamos dizer assim, nós somos hegemônicos no mundo, temos a liderança política, né? Temos a força das armas, e se de repente esse país sai com um qualquer defendendo teses que a humanidade percebe que são coisas importantes, ele perde credibilidade, então ele vai voltar automaticamente. Você concorda? Agora, em relação à questão, eu vou só fazer um adendo, você volta aí, se não te atrapalha. Mas eu acho que não precisa de 7 bilhões de doses, não. Se você chegar a vacinar 70% dos habitantes, bem distribuídos, os epidemiologistas bem distribuídos, você cria a reserva de que alguns não precisarão de ser vacinados, porque os outros já não os contaminarão. Mas, de qualquer forma, vai ter que ter um esforço para 70%. Mesmo assim, são 5 bilhões, né? São 5 bilhões. Não, e outra coisa, na realidade são 10 bilhões, sabe por quê? Porque a estimativa dessa são 2 doses. 2 doses, isso. Então, quer dizer, na realidade, se são 8 bilhões de pessoas e forem obrigatórios, serão 16. Se são 5, serão 10. É muita coisa. E haja logística, porque o transporte da vacina tem que ser feito a uma temperatura muito baixa. Muito baixa. Conservar essa temperatura, senão ela perde o... Bom, a quarta e última questão que eu enumerei, né? Não estou dizendo que todo mundo vai concordar comigo, né?
o Biden está no programa de governo dele, que eu li o original em inglês, a modificação da matriz energética da Terra, alguma coisa que nós já falamos aqui. Ele vai ajudar, ele vai fazer nos Estados Unidos, e o prazo deles lá é 15 anos. Eu achei isso muito arrojado. Né? Em 15 anos, eles não vão depender mais do petróleo. Né? Agora, eu acho que ele vai ajudar a transição mundial, porque também afeta o planeta como um todo. Então, estas 4 coisas, eu não tenho dúvida que ele fará. Aí depois entra num setor polêmico, não sei se nós vamos ter tempo, mas coisas que são opiniões minhas, mas que pode ser que ele faça, como pode ser que ele não faça. Né? Não sei se você quer continuar ou se tem outro tipo de pergunta que você queira. Não, eu queria que você falasse brevemente disso, porque eu já assisti você falando isso em outros programas, eu queria que meu público aqui ouvisse. E depois eu queria que você falasse assim, porque nosso tempo está dilatado, né? Eu fico aqui o resto do dia conversando com você, mas também não pode, né? Eu sei que você tem compromisso. Mas depois desses motivos que você falou que podem ser ou podem não ser, eu queria que você falasse um pouquinho, minimamente, dos conflitos regionais que continuam. Sim. E como é que o Biden vai se posicionar diante disso aí? Sim. Bom, o mais importante conflito, que não é uma guerra, mas é como se fosse, é o conflito na Palestina. Né? Uhum. A Palestina, não vou contar a história aqui, mas eu tenho 2 livros meus, todos sobre a história da Palestina. A Palestina é o mais antigo conflito não solucionado que a humanidade se depara, desde 1948, 14 de maio, quando Ben-Gurion, né, proclamou a criação do Estado de Israel. A ONU havia autorizado, 6 meses antes, 29 de novembro de 47, autorizado a partilha da Palestina e autorizou a criação de 2 estados, e não um estado. Só que o Estado da Palestina jamais foi criado. Né? E já se passaram 72 anos que Israel existe, é reconhecida, tem assento na ONU, e a Palestina nem direito de voto na ONU tem. Ela foi admitida na ONU em 2012, por decisão da Assembleia Geral, mas com status de observador, que é o mesmo do Vaticano, portanto, ela não tem direito a voto nas Assembleias Gerais. Né? Quando é que vai surgir o Estado da Palestina? E quando surgir, qual é o território deles? Cisjordânia tem 200 colônias israelenses na Cisjordânia. Qual é a fronteira desse Estado? Então, este é o maior problema, o maior conflito. Aliás, quem disse isso não sou eu. Xi Jinping. Xi Jinping falou e ajuda a causa palestina. Ele falou: a causa palestina é a causa mais nobre e importante que existe na Terra hoje. O presidente de uma nação de 1,5 bilhão de habitantes. Né? Então, e eu não tenho dúvida com ele. Não tem outra causa mais justa e mais importante, porque é a ocupação de um povo sobre outro povo. Ou, digamos, de um país, que Israel já é um país, sobre um povo. É uma ocupação. É a mais longa da história. Ô, Eugênio, e que seja importante se dizer aqui que as populações que foram para Israel, ou as populações que eram judeus, israelenses, que estão lá, elas não têm culpa disso. Isso é uma questão de geopolítica mundial que nós não entendemos, porque as pessoas podem pensar assim: você é a favor do Estado da Palestina porque você é contra o judeu. Não. Você é contra o Estado de Israel? Não. Houve acordo lá atrás, né, de que ia ser cedido um Estado, né, para os judeus, por causa do problema da Europa. A Europa deveria ter criado o Estado judeu dentro da Europa, porque o problema do judaico era da Europa. Por que foram criar lá na Palestina? Tudo bem, criaram. Se criaram, por que não foram 2 estados? Por que um tinha direito e o outro não tinha? Isso em detrimento do problema da causa judia, que eu concordo, mas por que não criaram o Estado palestino? Eu acho que as pessoas têm que ouvir isso, saber? Não é tomar lado: eu sou a favor do judeu, eu sou contra o judeu é isso. Não se trata disso. Se trata de lei, de direito. Né? Você vê, a China não falou porque ela é A ou B, a China falou porque é um direito. Né? O Biden pode ser que pense da mesma forma, eu espero que pense. Bom, prossegue. Semana passada morreu o jornalista Robert Fisk, inglês. Ele morou 30 anos em Beirute, ele é correspondente do
The Guardian, né? Um Eu jornal lembro. equilibrado, Robert né? Fisher, né? É Robert Fisk. Fiske. O livro dele mais importante, né, que tem no Brasil tem 1.200 páginas. É o Fisk, isso mesmo. E, é um relato sobre o Oriente Médio. É o cara que mais entende de Oriente Médio, né? O Fiske, e num dos meus livros eu publico um artigo dele, o título é assim, Sem Medo de Ser Taxado de Antissemita. Hoje, qualquer pessoa que critique Israel, os negros lá, olha, antissemita. Não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Nem contra o Estado de Israel nós somos. Por quê? Porque os palestinos reconheceram Israel já. 15 de novembro de 1988, na cidade de Argel. Arafat aprovou no Congresso Nacional Palestino, que é o parlamento no exílio, aprovou com 75% dos votos, reconheceu o Estado de Israel. Quem sou eu para não reconhecer, se os próprios palestinos aceitaram? Né? Então, é uma realidade. Agora, não vamos entrar em profundidade nisso, porque daria um outro programa. Né? Uhum. É um dos conflitos mais complexos, as pessoas têm muita desinformação, acham que aquilo é um conflito religioso e não é um conflito político. Né? Isso eu deixo claro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre aquele curso. Né? Eu vou abordar esse tema. Né? Então, ali, você tem aqueles judeus que milenarmente não saíram de lá, que em 1910, 20, eram 8% da população, esses judeus nunca brigaram com os árabes, com os palestinos. Viviam em paz. Só que a partir das perseguições na Alemanha, que Hitler fez, e aí, nesse sentido, Hitler contribuiu para a migração dos judeus para a Palestina, uma migração que foi alterando o equilíbrio populacional. Quando a ONU votou a partilha, eram 40%. O que era 8% no começo do século, em 47 era 40%. E aí fica, como é que se não dá, então, não cria um Estado? Aí cria, né? Não tem jeito. O mundo vivia aquela comoção mundial, né? Do tal do Holocausto, né? Porque não morreram só judeus entre os 6 milhões, morreram alemães, comunistas, ciganos, deficientes, não precisava ser. Eles matavam de tudo os nazistas. Né? Então, a partir dessa comoção mundial, o mundo criou Israel. A União Soviética de Stalin autorizou, ele votou a favor. Os Estados Unidos se abstiveram. Os Estados Unidos se abstiveram. A Inglaterra votou a favor. Né? Porque os Estados Unidos estavam naquela transição, não era ainda uma potência, você não queria entrar em dividido. Né? Uhum. Então, é uma situação insuperável. Agora, eu também estou na linha dos palestinos, eu estive lá 3 vezes, sou solidário, militei na causa palestina, solidariedade. Eu estou com eles que eles dizem assim, nem que for 1 centímetro quadrado do nosso Estado, nós queremos. Nós queremos. Nós precisamos ser reconhecidos no mundo. Esse modelo de hoje de autoridade nacional palestina, que vem do Acordo de Oslo de setembro de 93, já não dá mais conta do recado. Né? Tem uma série de limitações que a autoridade... Eles usam a moeda shekel de Israel. Pô. Eles não têm moeda. Né? O que é o maior exemplo de soberania de um povo que é a sua moeda? Eles não têm moeda. Eu fui lá 3 vezes, eu tenho que usar moeda israelense. Né? Ainda bem que eles Então, têm a eu dizia língua, para né? todo mundo, eu não estou indo para Israel, estou indo para a Palestina, mas não tem no mapa. Palestina não tem no mapa, não existe. Eles Então, têm a esse é um língua, conflito. né? Eles ainda têm a língua, né? No território Claro. falam uma única língua? Eles mantêm, eles falam o árabe, O 100% árabe. ali fala árabe, não tem dúvida. E os israelenses falam o hebraico, que não é a língua original dos que moram lá, né? Porque ali tem gente de 70 países, né? Por causa da imigração. Só da Rússia vieram 1 milhão. Os caras falam russo. Agora, é claro que os filhos, netos e tal, já falam, aprenderam o hebraico na escola, mas o hebraico não era uma língua viva, praticada, era praticada pelos rabinos que liam a Torá nas sinagogas, mas não é língua corrente. Né? Bom, então é esse conflito insuperável. Eu não sei como é que isso vai acabar. O Biden vai resolver? Não sei. Aí está naquela coluna de provável, né? Ele vai, eu acho que, estimular a negociação de paz, coisa que o Trump não fez com o Netanyahu. Então, se este nosso presidente está muito órfão com a derrota do Trump, porque ele torceu pelo Trump, aliás, o único chefe de Estado no mundo que
que torceu para um dos dois. Você imagina se a Merkel não tem uma preferência do coração dela? O Putin não tem uma preferência do coração? Jamais você vai ouvir qual é essa preferência. Só esse nosso presidente é que abertamente ele torcia na terça-feira da apuração. Não, a esperança é a última que morre e tal. Não pode ser assim. O Brasil Tem sentido, é um país soberano, né? Não, e não recebeu nada do Trump para dizer que morre de amor. Nada, nada. Uma das consequências, né, da vitória do Biden vai ser o estremecimento das relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos. O Bolsonaro vai pedir audiência com um cara, né, que derrotou o cara que ele apoiou. Então, é uma saia justíssima, entendeu, Roberto? Bom, o Netanyahu e o Trump jamais negociaram com os palestinos um acordo de paz. Acho que o Biden vai estimular, não sei se vai conseguir a paz, né? Outro conflito que merece registro é o conflito na fronteira da Índia com o Paquistão, né? Que é a chamada região da Caxemira. Caxemira, aquilo ali é histórico, né? É muito histórico, né? A Índia viveu, em 1947, o mesmo ano da ONU votar a Palestina, a Inglaterra deixou o Império Inglês, deixou a Índia. E foi criado a Índia, mas foi criado separando os muçulmanos que foram lá para cima e criaram o Paquistão. Paquistão. Né? O Paquistão é um estado que nunca existiu. Né? É o estado muçulmano, né? Os que foram retirados. Isso. Se você imagina os milhões de muçulmanos que fizeram uma limpeza étnica, empurraram os caras para lá e vocês ficam aí no Paquistão. Né? Mas ainda tem milhões de muçulmanos na Índia hoje. Né? Bom, o que acontece na Caxemira? A Caxemira ficou no território indiano, mas tem 90% da população delas é muçulmana. E aí o Paquistão reivindica a Caxemira para eles, e a Índia, evidentemente, que não aceita em hipótese nenhuma esta solução. Então, ali é um dos conflitos grandes, importantes, e que não vejo solução em curto prazo. E são duas potências atômicas, né? Claro, isso, clube atômico, são 9 países, ali tem 2. Duas potências atômicas, quer dizer, é difícil até de fazer intervenção ali dentro, né? Isso, é perigoso. E depois vem, não é propriamente um conflito, mas o problema de Taiwan, né? Hong Kong está resolvido, Macau também, que eram pedacinhos do que restou da China, colonizado por outras, Macau, Portugal, Hong Kong, Inglaterra, e Taiwan, vamos dizer, colonizado por os próprios chineses, mas que eram aqueles chineses que foram derrotados na Revolução Popular de 1º de outubro de 49. Chiang Kai-shek. Mao Zedong. Mao Zedong enfrentou o exército do Kuomintang, que eles chamam, né? Liderado pelo general Chiang Kai-shek. Eles perderam a guerra na China, eles atravessaram o mar do sul da China e foram tudo para a ilha de Taiwan. Ficaram lá. E Mao Zedong e os que sucederam Mao nunca tomaram à força a ilha, né? Sempre deixaram. Bom, teve até quando a China é admitida na ONU, sabe quem representava a China na ONU? Taiwan. Taiwan, ele se apresenta como República da China. Uhum. Não é República Popular, claro. República Popular é a outra. É grandona. Eles são República da China, tem bandeira, tem hino, sabe? Eles se reivindicam um país, mas jamais será. A China não aceitará jamais a independência de Taiwan. Mas é reconhecido por 44 países, menos os Estados Unidos. A condição da China entrar na ONU e ser reconhecida pelos Estados Unidos foi que eles rompessem relações diplomáticas, né, com a República da China, que é a da ilha de Taiwan. Este é um conflito insolúvel. Por quê? Porque na luta pela hegemonia mundial, para os Estados Unidos manterem, né, a hegemonia, eles têm que controlar o Mar do Sul da China, que é a região mais tensa no globo hoje. Tanto que estão sendo feitas, neste exato momento, manobras navais de provocação à China, em aliança do Japão, da Austrália, né? Taiwan tem marinha, Taiwan tem exército, Taiwan tem força aérea, tudo dado pelos Estados Unidos, né?
e ainda entrou nesse pacote agora, junto com os Estados Unidos, está fazendo, porque ainda hoje é governada Pelo por um homem direito. de direito, igual ao Brasil, Diz né? que, diz que a China fez várias ilhas artificiais lá, com bunkers, né? A China ocupou as ilhas que são ilhas verdadeiras, que eram desabitadas, ela fez ali centros administrativos, habitacionais e militares. E construiu 3 ou 4, não lembro bem de cabeça, ilhas artificiais que são verdadeiras fortalezas militares. Meu amigo, maiores campos de pouso, né? Pista de pouso não precisa ser de mais do que 1 quilômetro. Lá tem pista de pouso de 3 quilômetros, né? Então, é uma potência a China. A China quer ser a senhora daquele mar. Os Estados Unidos não aceitam que isso aconteça, né? Então, esse é, eu diria assim, que o terceiro maior conflito. O quarto, que não é um conflito específico, é como que os Estados Unidos, na gestão Biden, vai encarar a América Latina ou a América do Sul, né? Porque México é considerado América do Norte, né? Como é que ele vai encarar? Historicamente, os Estados Unidos sempre nos viram como um quintal. Eles mandam aqui, desmandam, tiram governo, põem governo. Agora não dá mais para fazer isso, né? Na gestão Carter, o Biden começou a ser senador em 73, portanto, quando ele ficou 7 mandatos no Senado. Na gestão Carter, ele era senador na época, mas ele apoiava o governo Carter. O Carter defendeu a política dos direitos humanos para a América Latina. O Carter não foi reeleito, é um daqueles casos que interrompe, né? O Reagan ganhou a eleição em 80, o Carter não conseguiu o segundo mandato, né? Então, em troca disso, né, o Reagan apoiou o Bush, pai, foi eleito em 1988, governou até 92. Em troca disso, os democratas não deixaram o Bush pai também ser reeleito e o Clinton ganhou e interrompeu, né? É uma coisa muito parecida. Portanto, essa interrupção agora, ela vem de 3 mandatos de pessoas que se reelegeram, né? Clinton, Bush filho e Obama. Então, isso nos remete a 92, ou seja, há 28 anos não acontecia o que aconteceu exatamente neste 3 de novembro. Um presidente republicano teve interrompido a sua continuidade, né? Bom, meu amigo, um resumo do mundo, né? Em 1 hora e meia não é fácil você situar todos os problemas, eu estou sempre à sua disposição, né? Esse conflito de Nagorno-Karabakh está superado, foi assinado um acordo de paz ontem, né? Muito ruim para os armênios, muito ruim para o povo que vive em Nagorno, mas é o que foi possível. A Rússia patrocinou e aí não teve como, não há forças para você fazer um conflito ali maior do que já estava. Já foi muito violento no passado, há 40 anos mais ou menos, chegou a morrer 30 mil pessoas. Agora morreu uns 300. E teve aquela, de 1915 lá também, teve aquele genocídio, né? Uma coisa Eles que... chamam de genocídio armênio, né? Eu não uso esse termo, eu uso o termo genocídio cristão. Eu sou descendente de um povo, de uma etnia chamada Assíria. Os assírios não existem mais enquanto Estado, mas existem enquanto povo, né? A língua oficial dos assírios era o aramaico, que hoje é uma língua quase que morta, não está totalmente morta, mas é falado só nas igrejas ortodoxas siríacas, né? E hoje a etnia assíria, que deve ter uns 30 milhões no mundo, foram arabizadas. Então, os assírios, o meu avô era um assírio sírio, nascido dentro da Síria. A Síria. Aliás, o governo do presidente Bashar protege os cristãos. Então, aquele que chama genocídio armênio foi um genocídio dos assírios, foi um genocídio dos armênios e um genocídio dos gregos ortodoxos. 3 milhões de pessoas. Porque eram cristãos. Genocídio cristão. 3 milhões de pessoas mortas. Minha avó ficou órfã de pai e mãe em 1914. Né? Com 7 aninhos, minha vovó teve que sair daquela região, ela era assíria, né? E mudar para a Síria, na cidade de Alepo, e ficou no orfanato até os 15 anos e veio para o Brasil. Então, é um genocídio. E a Turquia não reconhece até hoje, né? Ela que promoveu o genocídio, né? Ele começa em 1896, quando meu avô nasceu. Em 1914, em 1915, ela estava... Foi o ápice, né? Mas ali ainda era Império Otomano, né? Depois
Era Império Otomano, que vai, o massacre vai até 23, quando a Turquia 23. é reconhecida pelo Tratado de Uhum, Lausanne, não de Sèvres, né? uhum. Sèvres a Turquia não reconheceu, então eles tiveram que fazer outro, que é o de Lausanne. O mundo reconheceu a República Turca. 23. O Império Otomano já estava desmontado, né? Há muito A tempo. Conferência de San Remo já tinha dividido os países árabes entre França e Inglaterra. Faltava, então, dar o checkmate, né, no espólio final do... Mas ele acaba formalmente em 23. Aí, Uhum. quando Kemal, Mustafa Kemal, né, o apelido dele era Ataturk, né, ele Ataturk. assume a Turquia, mas ele já vinha desde 1918, 19, né? Ele era daquele grupo chamado Jovens Turcos, né? E Aham. tomaram o poder lá na Turquia, né? Tem uma Mas série é de isso, meu amigo. Tem uma série de histórias interessantes que depois você poderia voltar aqui. Eu li algum tempo atrás que logo depois do final o governo da Rússia se estabeleceu, fizeram a Revolução de 17, e houve uma guerra civil apoiada por estrangeiros dentro da União Soviética, até mais ou menos por volta da morte de Lenin. Eu não tinha conhecimento histórico, os livros não registram isso aí. E diz que as perdas foram muito grandes e uma boa parte do país foi destruído. Isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas tomassem consciência a respeito do que foi aquilo ali. Outra coisa também interessante é esse crescimento da China essa nova rota da seda da China. A gente podia estudar isso também. Eu tenho um programa chamado Tá na Rede, que eu trabalho, que ele é veiculado numa mídia aqui em Juiz de Fora, que não é a minha, né? É feita pela minha mídia, mas eu produzo e coloco em outra mídia. E nesse programa eu falo sobre o crescimento da China e tal, faço 2 programas e o título dele é Geopolítica. Gostaria que você voltasse aqui para falar desse crescimento e os caminhos e da rota A da minha, seda. a minha sugestão é que os próximos nossos tenham títulos genéricos, temas de geopolíticas da atualidade. A gente vai Aí você, pegando, né? aí você seleciona 2 ou 3, não que eu domine tudo, né? Mas eu tenho um conhecimento, né, bastante razoável. Essa minha biblioteca é de 8.000, a primeira pergunta que o pessoal faz quando vê, e meus alunos faziam também, professor, o senhor já leu tudo? Ninguém lê 8.000 livros. Humberto Eco, que é uma espécie de ídolo meu, né, aquele Uhum. escritor italiano, já morreu, ele tinha 30.000, né? Ele fala isso, as pessoas perguntam se eu li, ninguém lê, sei lá, 2.000, 3.000, talvez tenha lido, mas 30.000? Aí o Eco fala assim, o que me causa mais depressão é quando eu bato o olho num quadrante da minha biblioteca e vejo vários que eu não li. Mas a gente não lê, mas a gente folheia, lê o índice, lê a introdução, Não, e anota. outra coisa, você não perde a oportunidade de ter aquele livro, que depois ele some, você não acha mais. E esse negócio de comprar livro e não ter tempo de ler todos, já me fez comprar 2 vezes o mesmo livro. Cheguei na livraria e falei, pô, esse livro aqui deve ser interessante. Quando eu cheguei em casa, que eu dei de cara na minha estante, ele foi o primeiro que eu vi. Eu falei, pô, duplicata, aí eu dei para um amigo. E, Mas e, e olha, Pode eu falar. quero falar que, já que o tema é livro, e eu sou apaixonado, eu não sou bibliófilo, não. Eu tenho amor aos livros, mas bibliófilo é o colecionador. É. Lembra do Mindlin, né? Ele tinha 40.000 livros, aí Uhum. tem raridades. Eu não tenho raridades aqui. Eu tenho Uhum. livros, né? Então, eu tenho amor aos livros. Aliás, tem uns 10 ou 15 livros aqui que só contam a história dos livros, a história das bibliotecas, a história das livrarias, né? Então, eu Que sou um bacana. apaixonado pelos livros, né? Eu também. E quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu agora, como escritor, abri uma editora só para publicar meus livros. Eu já tenho 5 já engatilhados pela frente. Sabe o CD que eu falei para você agora há pouco? Ou então o pendrive, né, que você tem aqui? Eu tenho um HD externo, né? Sabe quanto dura os bytes armazenados nessas plataformas? 30 anos, 40. Os papiros do Antigo Egito de 3.000 anos ainda estão Então, lá. preservados. Eu Então, essa concordo com história que você. o livro vai acabar, meu amigo, não caia nisso. Como disse alguém que eu não sei o nome, 30 anos atrás, quem investiu em papel? 30 anos atrás, quando falaram que o papel iria acabar, está bilionário, meu amigo. Então, não vai nessa. O futuro da humanidade é livro, livro em papel. É Que você livre papel. pega, que você cheira. Então, não entra nessa. Olha, coisas não Kindle, importantes pode até leitura. estar em pendrive e HD.
pode estar na nuvem, que na realidade não é nuvem, é um computador que está localizado em algum continente. Agora, a coisa importante está em livro, está em papiro, e é o que nós vamos deixar para o resto da humanidade. Mas, Legiano, nós não podemos deixar de falar do seu curso. O curso que eu vou... Tá bom. Se você permitir. Claro. Então, eu venho dando o curso de Geopolítica Mundial já tem uns 4 anos. Né? Aí é curso presencial. Né? Eu vou para o Estado, a universidade paga hotel, etc, etc. Dá lá uma ajudinha de custo para o professor, né? Porque também não podemos trabalhar de graça, né? Mas Claro. Essa experiência acumulada destes cursos e a experiência da maior parte dos livros meus de geopolítica, eu decidi agora dar um curso à distância. É um curso virtual, né? Porque agora todo mundo faz live, todo mundo faz programa ao vivo, todo mundo... E os cursos virtuais estão crescendo bastante. E eu anteontem anunciei que vou fazer um curso, né? Ainda não tem muitos detalhes, mas ele deve começar dia 8 de dezembro. Né? Tá. As inscrições abrem dia 20 ou 25 de novembro. Tá. Eu anunciei eu tenho 3.000 WhatsApp, meu amigo, deu 100 pessoas que falaram, opa, eu quero, me escreve aí e tal. Né? Eu fui então, um. Eu sinto que você tem um potencial, né? E um curso aqui entre nós, baratinho, né? Não é barato. 50, incluindo 2 livros, né? E eu vou pagar o frete e tal. Então, é um curso popular, vai poder ser parcelado, né? O diretor da plataforma fica com um percentual, né? Então, eu não vai ser para ficar rico. Não é possível ficar rico dando aula nesse país aqui. Então, eu vou fazer o quê? Como socialista, eu vou socializar minha única propriedade, fora a biblioteca, né? E já, quando eu morrer, vai para minha filha, né? Vou socializar uma pequena propriedade que eu tenho, que é um certo conhecimento. Não sei se é grande, mas o que tem eu vou repartir. E vai ter uma parte das aulas que os alunos vão perguntar, e eu vou tentar responder. E o que eu não conseguir responder, eu vou dizer que, olha, tenho que estudar esse assunto, eu não domino. Ninguém domina o mundo inteiro, nem Kissinger, que está vivo ainda, né? Que ainda está vivo, e aquele cara é uma múmia. É impressionante. Mas eu fiz uma despedida, não sei se gravou aí, né? Não gravou não, não gravou não. Então, eu quero aproveitar esse finalzinho para agradecer o seu convite, Sim. Você ter me dado a oportunidade para esse espaço, agradecer aqueles que vão nos assistir. E quando você tiver publicado, você me manda o link, que eu tenho bastante seguidores no Face, tenho 3.000 WhatsApp, então eu divulgo também o seu. Eu devo publicá-lo amanhã, que hoje é terça, amanhã quarta-feira, para dar tempo de mostrar para o público que vai para o ar, né? E eu enfatizo, antes da sua despedida final, eu enfatizo para o nosso público que é importante você fazer um curso de geopolítica, porque a geopolítica, elas são fatos, é um conjunto de fatos. A interpretação, se você gostou, se você não concordou, se você achou maravilhoso, se você achou uma porcaria, são outros 500. O que a gente tem que ter é contato com os fatos. Por quê? Nós vivemos imersos em todas as bolhas que acontecem, que se degladiam, em todos os acontecimentos. Se você tem um comércio, se você tem uma indústria, se você é um aplicador, se você é pai de família, se você é mãe, você está imerso em tudo que está rolando. E é importante você saber o mundo que te cerca. A gente não pode viver só dentro da casa da gente. E muitas vezes você se depara com... Eu vou usar como exemplo. Você se depara, por exemplo, com um fantástico falando o que falou do Joe Biden. Eu já conhecia a biografia dele, já tinha lido bastante sobre ele, por acaso. Por acaso tinha lido. Quando me deparei com aquele programa, eu falei, poxa, isso é mentira, esse cara não é isso. Sabe? As pessoas que vinham conversar comigo falavam, ó, não é assim não, vamos ler, vamos esperar mais. Ele pode até se tornar um estadista. Então, quer dizer, eu não estou criticando, o que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode acreditar na massagem que fazem na sua cabeça. Então, você precisa dos fatos. O professor Lejane, ele tem a ideologia dele, mas o professor Lejane vai te trazer fatos. Eu vou estar nesse curso e vou publicar esse ensaio que ele falou que vai sair, eu vou publicar, vou passar para o nosso público também, e o professor Lejane vai voltar aqui outras vezes para nós continuarmos falando de geopolítica. Tá bom? Lejane, muito obrigado, viu? Desculpa o tempo que eu te tomei, eu acho que o meu foi o tempo mais longo, né? Tranquilo. O programa mais longo. Obrigado, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.